Olá a todos, vamos começar aqui agora a apresentação do nosso grupo, né, que vai falar sobre as elipses, né, somos o grupo 1, com os integrantes, né, somos Ana Cristina Pousa, Davi Porto, Rafael Pierre, Rafaela Ferreira, Sofia Vitória e Vitor Dias, sendo eu, Rafael Pierre. Vamos começar aqui pela parte de definições. O estudo ali da elipse, não só, mas também das seções cônicas, eles começam, né, a partir do século ali 2 a.C. pelo Apolônio de Perga, um matemático grego. Nisso a gente temos algumas definições, né, que por exemplo a circunferência, quando é um corte feito no cone perpendicular, a elipse, que é um pouco mais na vertical, a parábola também, que já chega a encostar no plano, na base do cone. Isso são todas, e a hipérbole, né, são todas formas de seções cônicas que foram estudadas, né, e entram dentro desse tema da geometria analítica. Por exemplo, a parábola é muito vista também na questão da equação de segundo grau, né. Aqui prosseguindo agora, e como foi visto no último slide, a gente percebe aqui que quando a gente pega um cone e corta ele na diagonal, né, um corte onde um plano que não passe pela base e que não intercepte as duas folhas do cone, a gente obtém uma elipse, né? E nessa imagem a gente pode ver a forma propriamente dita da elipse. Nela a gente tem o C, que seria o centro, e também os focos, né, que são as principais, pontos de uma elipse, pois são eles que formam ela como um todo. Pois a distância desses pontos até a borda somadas, ela é sempre igual. Por exemplo, a distância somada das duas linhas vermelhas é igual às distâncias somadas da linha roxa e as distâncias somadas da linha verde, entendeu? E como eu posso percorrer toda a elipse, que eu sempre vou ter a soma dessas duas distâncias dos focos igual, entendeu? E aqui no próximo slide a gente consegue ver um GIF que representa bem isso, que a gente vê que ela percorre toda a elipse, essa soma dessas duas distâncias, e elas encaixam perfeitamente, sempre dando o mesmo valor. Agora falando mais sobre a questão das equações de uma elipse, vamos começar pela de excentricidade, que nos diz basicamente o quão achatado é uma elipse, né? E quanto maior for esse valor, né, de excentricidade, maior essa elipse ela está de uma circunferência, né? Sendo 1, por exemplo, que essa elipse não seria uma elipse sim uma circunferência, né? Para isso a gente tem o valor de C, que é basicamente a distância de um foco até o centro, e o valor de A, que é quando temos um lado da elipse, a distância da maior eixo, né, até o centro. E esse valor ele tem duas formas de ser calculadas. Quando o maior eixo for horizontal, a excentricidade ela é calculada pela razão de C sobre A, e quando o maior eixo ele é o eixo vertical, né, a excentricidade ela é calculada por C sobre B. Outra questão, a gente tem a equação da elipse, né? Esse é o nome dela, e ela relaciona os valores de A, B e C dentro de uma elipse. Por meio da equação, a gente chega nesse valor de x ao quadrado, né, do eixo x, vezes a ao quadrado mais y ao quadrado, vezes b ao quadrado é igual a 1. E a partir disso, a gente consegue desmembrar ele em dois valores, né? Quando o A, né, o eixo horizontal A, é maior que B, os focos da elipse estarão sobre o eixo x, e teremos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, em 2c, né, que é a questão da distância focal. E isso ao contrário, quando b for maior que a gente tem esse valor da elipse. Um exemplo disso é aqui para a gente ver, né, quando o eixo a é maior, a gente tem esses valores sobre x, tá vendo? Visualizando aqui. E quando o valor é horizontal, é vertical, esses valores estão sobre y, né? Porque ela fica em pé ou deitada, basicamente. E por último a gente tem a área da elipse, né? Que ela vai relacionar pra gente a metade do comprimento do eixo vertical com a metade do comprimento do eixo horizontal. Para vocês terem uma ideia, a elipse nada mais é do que uma circunferência achatada, né? Basicamente, como se a gente apertasse. Então a gente consegue pegar esses valores do raio e multiplicar eles, né? Porque aqui você vê que esse valor que desce para cá, ele ultrapassa aqui, certo? Então, a gente vai relacionar esses mesmos valores do raio,
que no caso pensa lá na esfera, que é r ao quadrado, só que em vez de ser r vezes r, a gente vai ter o valor de, voltando para o slide, de A, que é do eixo A, vezes o valor do eixo B, e isso vezes π. Lembra, a da esfera, ele é πr ao quadrado, né? Que a gente tem um πr ao quadrado, aqui a gente tem AB, né, que substitui o r ao quadrado, vezes o π, né? Que é basicamente isso, e chegamos na área da elipse. Agora vamos falar da parte 3, né, que são os elementos principais de uma elipse. Eles não são muitos, né? Temos a questão dos eixos, que são dois. Temos tanto o eixo B, que é a parte do eixo Y, que percorre por dentro da nossa elipse, né, sendo o valor igual a 2b, pois aqui no centro eles se dividem. O que acontece a mesma coisa pelo A, que é a distância, né, do eixo Y, do eixo X, corrigindo, que passa por dentro da nossa elipse. Aqui temos o valor de A até o centro e depois mais um valor de A, dando igual a 2A, né. O ponto C, como já dito, ele é o nosso centro, e temos a distância focal, que é o valor de 2C, pois é a distância de um foco até C e a distância do outro foco até C. Como a gente já falou na forma, a excentricidade é dada por esse valor, né? Só reafirmando aqui de C, que é uma distância de um foco, sobre o valor de A, né? Que relaciona toda a questão lá da circunferência novamente, né? Então C sobre um A, sendo que ele está deitado, ou quando estiver na vertical, né? C sobre B. E a última questão é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o famoso Pitágoras, que é nessa relação aqui de uma distância de um foco com uma distância de um B, né, sobre o eixo Y, a gente consegue o que visualizar a letra A, né, que é o mesmo valor de metade de um que está sobre o eixo X, a gente consegue perceber que essa é a mesma distância que nós temos aqui, né. Basicamente é isso sobre os elementos principais da elipse. Aqui falando, vamos fazer pelo menos um exercício, né, para poder simplificar como é essa questão das elipses e ver na prática mesmo, né. É uma questão 1, né, do IFB de 2017. Considerando uma elipse com centro na origem, isso quer dizer que o ponto C dela, né, o centro, ele está exatamente no eixo 0, né, e com focos num dos eixos dos coordenados e passando pelos pontos 5, 0 e 0,13. Determine o foco dessa elipse, né? Abrir essa questão aqui no Paint só para a gente ter uma visualização melhor, né? Aqui os resultados. E aqui partindo para a resolução. Como eu tinha dito, a elipse ela tem a questão aqui. O eixo B dessa vez ele está na vertical, né? Ele é o maior. Então, por exemplo, aqui ficou com a letra A, mas a gente pode, acho que, tranquilamente falar sobre isso. Vamos ver aqui, com esse é o eixo A, nós temos o valor de 26, certo? Que é o valor de 2A dessa distância toda. Então, o valor de apenas A é 13, 13 ao quadrado. E aqui no valor de B, nós temos que essa distância toda é 10, que é o valor de 2B. Que, passando aí, nós chegamos ao valor de 5. Podemos visualizar aqui. Então, B ao quadrado é 5. Fazendo a equação, nós chegamos aqui que 169 é igual a 25. O 25 passa para lá subtraindo, a gente fica que C ao quadrado é igual a 144, né? C ao quadrado passa para lá a raiz e a gente vê que C é igual a 12. Como C é igual a 12 e a gente tem que esse centro da elipse é no zero, né, na origem, então as ambas distâncias, né, tanto aqui quanto aqui, serão 12, entendeu? Dando o valor, né, dessa distância focal aqui sendo 24, né? Mas é isso, os focos da elipse eles estão em 0,12 e 0 menos 12, que é isso aí, basicamente. A resposta letra D, né, como estava lá no exercício. E por fim aqui falando sobre umas propriedades importantes, né, dela. A elipse ela vai ter os eixos, né, de tamanhos diferentes sempre, isso já foi bastante citado. O eixo maior e o eixo menor. Ela também tem a questão dos vértices da elipse, né, que estão todos nos pontos, e os covértices, né, aqui. Como já dito, né, o centro da elipse é o ponto central dos seus vértices, né, e covértices, né, ele é tanto o ponto central dos vértices quanto dos covértices, e os focos da elipse ficam no eixo maior. Sua propriedade especial é de que a soma das distâncias do foco de cada ponto da elipse é sempre a mesma.
Umas aplicações na natureza, né, sobre a vida cotidiana que a gente pode tentar ver. Existem diversas razões que justificam nessa utilização e tipo na arquitetura principalmente e também no questão da engenharia, principalmente questão aerodinâmica, né? Pois a gente tem as estruturas costumam ficar bem fortificadas quando elas são um pouco mais achatadas do que bem circunféricas, né? Se pode dizer assim. E talvez a que a gente mais vê é na primeira lei de Kepler, né? Que são a órbita dos planetas. Os planetas eles giram não em formas esféricas, mas sim em elipses, né? Sendo o Sol um dos focos, né? E o outro ponto não tem nenhum astro, nada específico, mas existem dois pontos e todos os planetas do sistema solar, como vários outros sistemas, eles rodam em volta de seus astros e formando elipses, né? Essas trajetórias. Obrigado, espero que vocês tenham gostado da apresentação. A gente vai ficando por aqui e é isso, pessoal. Até mais.